Olá, bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. Hoje nós vamos entrevistar a Thaís Blando. Ela é empresária, ela é mãe bilíngue brasileira, e ela passa para sua filha o português como língua de herança. Thaís, bem-vinda ao canal, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos para a nossa primeira pergunta. Você pode nos contar um pouquinho sobre a sua história com o bilinguismo? Claro. Bom, eu tenho uma filha, Anabela, de 8 anos, e para mim, desde que eu engravidei, eu sabia que eu estaria falando português com ela, porque é a minha língua, é a língua que eu me sinto mais confortável, apesar de morar aqui nos Estados Unidos já fazem 15 anos, é a língua que eu chamo que é a língua do afeto. Então, desde que ela nasceu, eu sempre falava com ela em português. Meu marido é americano e ele falava com ela em inglês. Então, nunca teve esse problema. Eu fui falando, ela foi entendendo, né? A criança tem essa facilidade. Então, vai adquirindo naturalmente, né? Naturalmente. Então, às vezes, até meu marido falava, fala para ela vir aqui. Aí eu, Anabela, vai com o Dad, entendeu? Eu acho que logo no comecinho, ela estava bem mais com o português, mas nunca foi problema também, ele sempre soube que seria um presente que a gente estaria dando para ela. Certeza. Então, foi natural, acho que foi natural. E essa decisão, como foi a decisão de criar a filha bilíngue, dizer, não, eu preciso passar essa língua, eu preciso passar as minhas origens, a minha cultura para ela? Eu acho engraçado que eu falo às vezes sobre isso, e não foi bem uma decisão, assim. Para mim, não tive opção, entendeu? É a minha língua, entendeu? É o que eu sempre falo, é a língua que eu me... É uma parte da gente, né? É uma parte de mim. Então, seria, assim, estranho para mim se eu não passasse isso para ela, entendeu? Não foi assim, eu saberia que ela ia falar inglês de qualquer jeito, mas na hora de eu chamar, de eu falar, vem aqui com a mamãe, eu te amo, entendeu? Isso para mim era sempre que já estava já dentro de mim. Sim. E claro, quando a gente começa, né, a pesquisar como é que vai ser, e aí foi aí que eu fui me envolvendo com o mundo do bilinguismo, foi aí que eu fui ficando fascinada por isso, né? Eu não decidi, falei assim, não, a minha filha vai ser bilíngue. Não, eu estou me comunicando com a minha filha como eu me comunicaria com ela no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? E então veio natural e eu fui me apaixonando, quanto mais eu fui estudando, o que eu fui fazendo, como a diferença, eu acho que para quem está fora do Brasil, a gente não tem tanto acesso, hoje até que não, 8 anos depois já está melhor, mas a gente não tinha muito acesso a materiais, então eu sempre lia para ela, desde bebezinha, 3 meses, 2 meses que eu já lia livrinhos, eu traduzia na minha cabeça os livrinhos em inglês, eu lia em português para ela, então às vezes as rimas, não fazia muito sentido, né? Porque eu fazia na minha cabeça e lia para ela. Então, foi assim, músicas de ninar, para mim, as nossas músicas de ninar. É o Boi da Cara Preta que eu cantava para ela. Eu não cantava para ela Twinkle, Twinkle, Little Star. Eu cantava para ela Boi da Cara Preta, entendeu? Então, tudo foi muito natural. Sim, é uma língua que traz toda essa origem, todos esses elementos culturais, né? E até essa é uma pergunta que eu também quero te fazer. Como que você insere os elementos culturais no dia a dia, na rotina de vocês? Tá, o que a gente procura fazer, então, começou com os livros, eu lia só em português para ela, só falar. O que me deu também a vantagem, que eu tenho essa noção, foi que eu fiquei em casa com ela, né? Eu trabalhava de casa, então eu sempre fiquei em casa. Então, eu não precisei levar ela num daycare, em algum lugar onde ela não, né, só ouviria, talvez. Eu sei que tem muitas mães que têm dificuldade, porque a criança chega em casa 4, 5 horas da tarde, né? A mãe trabalha o dia inteiro, então só tem aquele tempinho. Então, eu tenho essa vantagem. Claro, mais tempo de exposição, mais tempo Mais junto. tempo de exposição à língua, sim. Então, foram a televisão, que quando ela assistia os shows, assim, Netflix já tem muitos canais. Esses dias eu percebi até que o Disney Plus tem a opção de colocar em português. Então, os shows eram em português. Música, muita música aqui em casa. Eu fiz uma playlist, até eu sempre compartilho aí quando o pessoal pergunta, fiz uma playlist de músicas que eu realmente gosto, sabe? Faço no meu celular, e aí quando a gente entra no carro,
a gente coloca essas músicas em português. Comida, né? Trazer isso para ela. A cultura é cozinhar, é o arroz e feijão, é o brigadeiro, é a saladinha de frutas, são as coisinhas mesmo que, né, que a gente cresceu tendo, e eu procuro passar isso para ela. Então, é uma casa realmente que aqui é uma casa multicultural, né? A gente tenta manter as duas culturas dentro daqui de casa. E ela, para sua família, você tem parentes aqui no Brasil, vocês mantêm contato, a sua filha tem essa relação, esse laço, qual a importância de ter, para a família, de ter a criança bilíngue que possa se comunicar com o restante dos familiares? Aí depois veio essa parte, quando eu já comecei isso, que eu falei, não escolhi, ela vai ser bilíngue. É a minha língua, ela precisa se comunicar com os meus pais, eu não tenho família aqui, então foi assim que a gente tem chamada de vídeo. Agora a gente está numa idade que está um pouquinho mais difícil, porque 8 anos, já sabe o que quer, já sabe ligar um computador sozinha, então assim, ela já tem mais as vontades dela, tá mais complicado agora, mas eu digo mais independente. E eu digo assim que o bilinguismo é uma luta diária, é todo dia, entendeu? Não adianta eu fazer hoje e amanhã não, é todo dia. E ontem mesmo, falando com ela, eu falei, Anabela, você percebeu que geralmente ela já não está mais respondendo para mim tanto em português, ela já está respondendo mais. Só que quando ela está triste, ou quando ela está brava, eu percebo que é no português que ela, mamãe, e aí é no português que ela se manifesta comigo. Ela recorre ao português para as emoções mais fortes. Para as emoções mais fortes, então isso eu percebi. E é tentar falar com a família, assim, eu não vou dizer que é diariamente não, mas uma vez por semana, é tentar, eu dou o WhatsApp na mão dela, dou o celular na mão dela e falo, manda uma mensagem para a vovó, né? A vovó quer ouvir sua voz. Aí ela manda, aí ela fica trocando essa mensagem com a minha mãe e com meu pai, eu coloco meu irmão, minha irmã, enfim, então eu tento, sabe, o máximo que eu posso é expô-la, né, ao português, a falar com alguém lá. E vocês sofrem, você ou a sua filha na escola, de repente já sofreram algum tipo de preconceito, ou às vezes até um desencorajamento a continuar com o bilinguismo? Não, o que aconteceu quando ela entrou na escola, como eu coloquei nos papéis dela, que ela, mas não com o português em si, como eu coloquei nos papéis dela que ela era bilíngue, eles acharam, né, assumiram na escola que ela precisaria de ajuda com inglês. Então ela começou a ser retirada da aula para fazer uma aula de ENL, que é English as a Natural Language, se eu não me engano. English is a new language. Então, eles começaram a tirá-la da sala e começaram para dar reforço de inglês. E ela chegou para mim reclamando. E aí, eu tive uma luta aí que eu tive com o distrito, com o estado, para tirá-la dessa aula, porque ela não estava feliz. E ela falava já o inglês, né? Não tinha motivo para ela. Mas foi um preconceito que eles tiveram, que porque ela falava uma outra língua, ela não falaria bem o inglês. Entendi. Entendeu? Então, eles assumiram isso. Eu falei para ela, não, ela é bilíngue, ela fala bem as duas línguas, ela não precisa de reforço, então deixe ela do jeito que está. Mas em relação a preconceito nenhum, eu falo com ela em português no mercado, no parque, entendeu? Ela já sabe se ela precisa falar alguma coisa, ai, mamãe, aquele menininho ali não está sendo legal comigo, ela já sabe também vir reclamar, a gente já tem a nossa língua, entendeu? Eu tento sempre mostrar para ela que é legal, entendeu? Que ela tem uma coisa a mais que as outras crianças, entendeu? E então ela acha isso bem legal, entendeu? E é um vínculo que une vocês, além de toda a questão da maternidade, mas não deixa de ser um algo que é só de vocês, que é íntimo. Meu marido às vezes reclama, porque às vezes o Dad está fazendo alguma coisa, mamãe, o Dad não está deixando eu... Aí o meu marido fala, pô, mas por que não fala inglês? Fala aqui, eu estou aqui do lado, eu quero saber. O seu marido entende português? Não, ele sabe que está falando dele. Aí eu falo para ele, eu falei assim, não, eu entendo que né, ela poderia estar falando inglês, mas veja pelo lado bom, ela está usando a outra língua dela, ela está usando essa língua para se comunicar, entendeu? Então, não reprima ela, mas ele não gosta não quando está falando dele, quando ela está reclamando dele, aí ele fica, fala
É normal querer saber do que tá dizendo. mim, né? E até você comentou que você fez o processo de alfabetização dela em português. Como é que foi esse processo? Foi meio que natural também. Ela sempre mostrou interesse, né, nas letras, e eu sempre fiz tudo muito lúdico. Eu nunca forcei, nunca falei, olha, tem que falar português, olha, vai ser assim. Quando ela estava no kindergarten, que ela começou a ler em inglês, eu meio que dei um passinho para trás, eu fiquei com medo dela, né, ela precisava aprender a ler, ela estava aprendendo a ler, né? Então, eu fiquei com um pouquinho de medo. Depois, já me pesquisei agora e não precisaria ter esse medo. Mas eu comecei a voltar, comecei a ler inglês para ela. Tanto que ela tinha que chegar em casa e ler os livrinhos, né, de lição de casa. Então, a gente lia em inglês nessa época. E aí eu percebi que, quando ela começou a ler aqui, eu percebi um jeito novo que eles aprendem aqui, que é pela fonética. Sim. Né? Não me lembro de aprender desse jeito em português, mas ela aprendeu a fonética de cada letra, o som de cada letra, né? E aí eu percebi que a maioria era parecida, era a mesma fonética. Claro, principalmente as consoantes, né? As consoantes, só as vogais que, né, ainda ficava meio entre o E e o I, é o que dá aquela bloqueiozinho, até na gente hoje. Mas eu percebi que era igual. E aí, o que eu comecei a fazer? Brincando com ela, eu falava, era o F. O F, né, tem o F, que era a fonética, é a mesma em português. E aí eu falava para ela. Então, eu apresentei as vogais, né? Eu sempre fazia desenho A, E, I, O, U, A de amor, de elefante, de igreja, aqueles desenhos que a gente mandava, que a gente pintava quando era, né? Depois que ela passou a conhecer as vogais, eu comecei a introduzir para elas famílias. Aí eu introduzi a família do F, né, Bela? O F com A é Fá, o F com F é, F com Ifi, Fó, Fu. E qual que é a família do F? Ela Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. E a gente foi brincando. Isso não peguei papel, não peguei nada. Isso eu fui conversando com ela. A consciência fonológica. E aí eu falava, e o B? Qual que é o som do B? É o B, B. Também é em português. B com A forma o quê, Anabela? Ba. E B com E? B. B com I, B. E aí fui. Isso a gente, acho que quase um ano, só apresentando. E a gente no carro, a gente é sempre conversando. Família do M, do E. Quando eu percebi que ela já estava com as famílias, né? Já tinha o conceito das famílias, eu comecei a juntar, né? Eu falei, Anabela, se eu tiver o B e o A, o que é? Ela, Ba. E o L com A é o que? Ela, Lá. E se juntar as duas, o que dá? Bala. Bala. E aí eu comecei a juntar. Isso realmente sem forçar, sem escrever nada, era só na cabecinha dela. E aí, quando a gente começou a ler, eu mostrava para ela. Falei, olha aqui, o que você está escrito aqui? É o B com A? Ba. B com O. E aí a gente foi, aos pouquinhos, eu percebi que ela começou a ler, entendeu? Então, foi bem natural. Sem forçar, sem, sabe? Aí eu comecei a fazer no papel, colocava várias palavras. Menina, boneca, né? Sempre. E aí, claro que hoje em dia ainda o LH, o NH, tem essas famílias que são mais complicadinhas. Sim. Né? O C cedilha, assim, eu não tenho a didática, eu sempre falo que eu fiz por curiosidade. Claro, então, mas ela é novinha ainda, ela tem tempo para desenvolver. Então, assim, quando a gente começa a ler, às vezes ela já até assume qual que é a palavra, né? Então, a gente foi nesse sentido, e hoje ela leu comigo o Menino Maluquinho, ela lê... eu tenho alguns livros aqui, ela lê praticamente comigo, as palavras que ela dá uma enroscada, a gente junta, a gente desenrosca essa palavra. E aí é outra porta que se abre de possibilidades para vocês explorarem, e para ela também crescer cognitivamente, se desenvolver, porque quando a gente fala em bilinguismo, a gente fala em todas essas conexões, em todas essas maravilhas que acontecem no cérebro bilíngue, e agora ela sendo alfabetizada em português, ela vai ter muito mais possibilidades também pela frente. É isso que eu falo para ela, eu explico isso para ela já, porque isso aqui é um presente para você. Você quer falar francês? Né? Como eu te disse, ela tem vontade de aprender francês. O francês também vem do latim. O italiano vem. Então, você sabendo português, vai te abrir um mundo, você vai estar sempre à frente de outras crianças. Entendeu? E ela já quase não é competitiva,
Então, tá. Entendeu? Então, ela tem essa noção de que isso só vai. Então, eu trabalhava de casa quando ela era pequena, entendeu? E o meu trabalho foi porque eu falava o português. Então, eu falei para ela: o português me deu a chance de ficar em casa com você, de ter esse trabalho de casa. Então, uma outra língua vai te criar em um mundo de oportunidades quando você crescer. Com certeza, com certeza. Que bom que ela já está entendendo essa dinâmica e É que eu acho que a aceitando. gente não pode forçar, né? Eu acho que a Aham, criança ela tem uma chave. claro. Se ela percebe que é para, né, para fazer a vontade da mãe, Uhum, se virar uma obrigação, você vira uma chavinha na criança que ela uhum. não vai querer. Ah, ela vai resistir mesmo. Então ela vai resistir. Então eu sempre mostrei de uma coisa muito lúdica, uma coisa muito legal, entendeu? Você ir para o Brasil e poder brincar com seus amiguinhos lá é Uhum. super legal. Você poder assistir um show engraçado, um show legal em português, entendeu? Então sempre assim, bem sutilmente, entendeu? É que é um trabalho de todo dia, né? Um esforço diário. Todo dia. E às vezes eu vejo os pais perderem não sei se paciência, mas perderem esse encorajamento de ficar lá, dizer não, mas é legal, porque é difícil, né? A gente sabe que é um É, desafio. E é é muito encontrar difícil. Assim, para energia. mim, eu não consigo a energia, isso, porque morando aqui há muito tempo, então realmente às vezes o inglês vem assim, sabe? Às vezes até na hora de corrigir, é Uhum, engraçado, né? Às vezes na hora de dar uma bronca, na hora às vezes de uma correção, parece que no inglês vem mais, sabe? aham, Vem mais firme, né? Acho que a língua inglesa te dá essa firmeza. Mas na minha cabeça eu não consigo, sabe? É o que eu te falei, eu não consigo não falar. Eu não consigo sim. não pensar e não falar a minha língua com ela. Porque eu sou Uhum, brasileira, eu sempre vou ser. Por mais que eu vou, né, vai chegar uma época, eu acho, aqui na minha vida, que eu vou estar há mais tempo aqui do que no Brasil. uhum, Eu estou aqui há 15 anos, eu vim com 20 e poucos. Então, a minha fase adulta, eu vivi aqui. uhum. Mas, assim, eu não consigo não pensar e não falar português com ela, entendeu? E é uma maneira para você também se conectar com com a sua origem, né? Com a minha Ficar ali origem. com a sua filha, poder passar isso para ela e utilizar o idioma no dia a dia, e comida, Sim. como você falou, né? Também é uma maneira de estar conectada com a sua terra. Com a minha terra, exatamente, exatamente. Legal. E quais os maiores desafios que vocês encontram no dia a dia para manter ali vivo o bilinguismo? Para mim, não ter mais pessoas para falar, é para ela não ter Uhum. outras crianças, entendeu? Que falem. Isso é muito difícil, porque assim, as minhas amigas com filhos americanos, com filhos, né, aqui também, a maioria não falam inglês, entendeu? Não falam português. Ai, que E pena. até mesmo se eles Brasileiro. falassem, brasileiros, Que entendeu? pena. E às vezes até se falassem, tipo, a língua primeira da Anabelle é o inglês. Então, se ela até percebe que tem uma amiguinha, ela começa tentando falar inglês, mas se ela sabe que a menina Uhum. também é daqui e tem o inglês como primeira língua, aí também virou a chavinha, ela Aham. só vai falar inglês com aquela criança. Ela, Entendeu? se puder optar, ela opta pelo inglês. Sim, para ela é muito mais fácil. Assim, o Uhum. inglês, o português da Anabela é ainda aquele português que eu chamo meio tupiniquim, né? Ela Uhum. conjuga os verbos, né? Errado, Mas ela, entendeu? Mas fala. desde que nasceu, você fala em português com ela. Sim, Aham. Eu desde que acho ela que eu nasceu. acredito Mas, que assim, é ela falta de tem o prática mesmo. sotaque. É a falta de prática. Então, ela só fala comigo. Se ela responde em inglês comigo, eu não cobro. Uhum. Não, entendeu? Às vezes eu falo, ah, mas como que você fala isso em português? Ela responde, então, isso para a mamãe em português, entendeu? Uhum. Mas eu não Com faço a carinho, cobrança né? dela, entendeu? Com carinho, entendeu? Eu falo, ó, você não está falando mais tanto português. A hora que a gente for para o Brasil, se Deus quiser, o ano que vem, vai ficar um pouquinho com dificuldade até a hora que destravar a língua, entendeu? Uhum. Mas então a dificuldade, até às vezes amigas brasileiras, na hora que começa a falar com ela, começa português, depois fala inglês de novo com ela. Eu Ah, falo sim. português, cabereira, entendeu? É que o Então essa brasileiro é a não perde a oportunidade de praticar inglês quando ele acha mas é ruim que porque fala. acaba sendo engraçado, mas acho que para alguns acaba sendo até mais fácil, né? Aham. E aí eu fico nessa dificuldade que é uma luta solo, E ela já entendeu? veio para o Brasil? Ela já foi
3 vezes para o Brasil, sim. E ela Então, gosta? Ela se vira bem? se vira super bem, a gente tem todos os priminhos, né, minha família, então a hora que chega aí ela se comunica super bem, entendeu? Mas já fez mais de 2 anos já que a gente não foi, então assim, tá bem, e assim, que a minha família não vem, então assim, quando alguém vem, ou quando, né, aí eu consigo perceber que depois de um tempinho a língua solta um pouquinho mais, entendeu? Ela Então, encontra uma motivação, né? Interessante isso. Encontra uma motivação. Então, assim, nesse momento, fazem 2 anos que ela tá assim, é só eu mesmo, sabe? Então, essa é a dificuldade, é não ter outras pessoas para ela ter poder falar. E que mensagem você deixaria para as pessoas que têm vontade de implantar o bilinguismo, de criar seus filhos bilíngues, quem já está fazendo isso e às vezes até se sente desmotivado, desencorajado, cansado, Cansado, né? Não de desistam. tantos Eu acho que desafios. a gente não pode desistir. É o que eu falei. É um presente que a gente está dando para eles. Então, não desista, não. Às vezes, vai parecer que não está adiantando nada, mas está. Entendeu? Eles são muito inteligentes. Então, não desista, não. Continue falando. Continue falando a língua que você escolher. Você escolheu falar. Eu tenho muita, né? Eu faço parte de muitos grupos onde... Então, vocês fazem o oposto, né? Vocês falam inglês com as crianças no Brasil. Então, não desistam, continuem, tem muito material, ainda mais no Brasil tem muito material. As músicas são todas em, assim, rádio, tudo em inglês. Então, vocês têm muito muito mais material do que a gente, né? Eu tenho que ficar aqui agora, eu falei, 8 anos mais tarde, a gente já consigo comprar alguns livros pelo Amazon, eu consigo trocar língua no Netflix, no Disney Plus, tem a Globoplay, entendeu? Mas não desistam, não. Não desistam, porque vale a pena. Na hora que você começa a ver que a sua criança mudou a chavinha, aí é só benefício. Ah, que bom. Thaís, muito obrigada por participar aqui com a gente, por trazer essas histórias, todos esses encorajamentos todos, essa experiência super interessante de alfabetizar, essa conexão emocional, essa sensibilidade também de levar as coisas com carinho, porque às vezes, realmente, às vezes os pais perdem a paciência e querem obrigar, e isso acaba afastando mais, né? Abre um vão entre a criança e o idioma, porque ela se sente pressionada. A gente tem que levar pelo lado afetivo, né? Tem que ser o lado afetivo. Até porque, como você falou, eu adorei essa metáfora com presente, né? E realmente é um presente que você está dando, e é um presente com carinho, é um presente com amor, de mãe, de pai, também tem pais que fazem isso, né? Mas no seu caso é um amor de mãe, um carinho de mãe que a sua filha está recebendo. A Anabela, por exemplo, ela já sabe, assim, eu tento também envolver partes da nossa cultura, então a Anabela sabe que em aniversário tem que ter beijinho e brigadeiro. Pode ser que não esteja festa, pode ter que, sabe, mas festa brasileira tem que ter beijinho e brigadeiro, entendeu? Então, eu faço as pequenas coisas, entendeu? Do momento dela raspar a lata do leite condensado, que são memórias afetivas que vieram para mim, entendeu? De eu guardar a latinha para ela e ela saber que vai ter a latinha do leite condensado para ela comer depois, entendeu? Então, são as pequenas coisinhas todo dia, entendeu? Que eu sempre falo para as minhas amigas assim, pega aquelas lembranças que você teve com a sua avó, com a sua mãe, e traga isso. Traga um pouquinho, né, da nossa cultura. E tudo isso ela vai lembrar, ela vai passar para a filha dela, vai falar, na minha casa, era uma casa americana e brasileira, era isso que tinha, entendeu? Sim, sim. E tudo que vem embrulhado com emoções, a memória pega e guarda com mais facilidade, né? Então, se vem ali embrulhado, essa cultura vem embrulhada ali num carinhozinho, num gesto de afeto, com certeza vai ficar para sempre, e quem sabe ela passa para os próprios filhos depois. Espero que sim, esperamos. Obrigada, então, Thaís. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Instagram, suas redes sociais, para o pessoal te procurar, se eles quiserem te seguir, conhecer mais do teu dia a dia. Lá no meu Instagram, eu como Tablando, T-H-A, Blando. Eu ponho vídeos da Anabela, né, lendo em português. Eu não sou muito ativa, mas eu tento,
então podem me seguir lá no Tablando, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada a todos por assistirem e até a próxima. Obrigada.